Nos estúdios eu recebo o deputado federal por São Paulo, Coronel Tadeu. Vamos saber do parlamentar do PSL quais foram os principais acontecimentos do ano no Congresso e as projeções para os trabalhos legislativos em 2020. Deputado, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui novamente para falar sobre as confusões, os trabalhos do parlamento, e o que está acontecendo de bom e ruim para o Brasil, Primeiro, deputado, foi o seu primeiro ano aí, estreando aí como parlamentar, o senhor que já assumiu uma das comissões mais importantes da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e teve pela frente aí o desafio da reforma da Previdência. Foi um ano complicado, né? Foi, é um projeto que ele demorou 8 meses tramitando entre a Câmara dos Deputados e o Senado. É claro que existe o debate, mas extremamente excessivo esse tempo, visto que alguns projetos passaram da noite por dia, muito rapidamente, foi pautado, votou num dia, no outro dia estava votando no Senado Federal. Então, a Previdência realmente ela deu bastante trabalho, muita polêmica, mas o governo saiu vitorioso, se não com aquele 1 trilhão e 300 bilhões de economia, se chegou em 800 bilhões, um número altíssimo. Fora, você contabiliza ainda nesses 800 bilhões o combate às fraudes e à corrupção dentro do INSS, que na estimativa da equipe econômica dá em torno de 200 a 300 bilhões, então chegamos num número muito bom para as finanças do país. Isso animou muito a equipe econômica, animou os investidores, então você tem hoje o Brasil como sendo um mercado muito atrativo. Tanto é que os números da economia são extremamente positivos. O nosso crescimento de 0,4%, 0,5%, enquanto os Estados Unidos e China não cresceram absolutamente nada, é um fator mais do que animador para a gente esperar um ano de 2020 muito bom para a economia. Uma economia que realmente sai da inércia e começa a girar, caminhando realmente para um crescimento muito bom. Deputado, o senhor lá dentro do parlamento, o senhor sentiu a dificuldade aí da aprovação da reforma da Previdência e principalmente aí pelas falhas de articulação política do governo federal e também do PSL. O PSL, o partido teve um problema sério esse ano, com algumas rachaduras. Como é que encerra o ano do PSL? Fortalecido agora? O PSL, com 53 deputados, continua sendo a base fiel do governo. Não há o que discutir que esses 53 deputados são extremamente fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a base de apoio dele, mesmo o presidente tendo saído. Todos nós vimos que realmente havia um desconforto muito grande do presidente da República com o presidente nacional do PSL, e esse desconforto fez com que o presidente Jair Bolsonaro saísse. Ele tem o direito, é um cargo majoritário, não faço nenhuma crítica a essa postura dele. Os deputados é que promoveram algumas discussões absolutamente desnecessárias, mas sem ferir essa fidelidade, o que é o mais importante. É claro que confusão não é bom para ninguém. Confusão pode ser boa quando você disputa alguma coisa ou debate algum assunto entre um lado ideológico que nós chamamos de esquerda e outro lado que nós chamamos de direita. Aí é possível, mas dentro de um partido não é algo comum na política brasileira. E o PSL saiu bastante arranhado, com a imagem bastante arranhada, e reconhecendo esse erro, que eu converso com todos os deputados, todos nós reconhecemos que isso era absolutamente desnecessário. Não sabemos aonde isso vai parar ainda. Por quê? Porque ninguém pode mudar de partido. Ninguém, a lei não permite. Por mais que estamos vendo a criação de um novo partido, promovido pelo presidente, que se chama Aliança pelo Brasil, por mais que isso esteja caminhando, nós temos exemplos do PSD, onde o presidente nacional, Gilberto Kassab, demorou 200 e poucos dias para constituir um partido. Então não é uma tarefa tão fácil. Você precisa ter uma estrutura muito boa para poder fazer nascer um partido de uma hora para outra. O Gilberto Kassab ele conseguiu com o PSD nesse prazo, então isso é recorde. Vamos ver agora o que vai acontecer com esse partido que o presidente quer lançar, e aí sim nós vamos ver se teremos condições de disputar as eleições municipais.
E não é que eu sou pessimista, eu sou bem pé no chão, bem prático e muito pragmático com essa situação. Eu acredito que esse partido do presidente não concorre às eleições municipais de 2020. Deputado, porque na verdade a gente sentiu aí a disputa dentro do PSL, quando eu falo que o partido saiu fortalecido como base do governo, porque houve uma disputa aí entre os deputados para saber quem era mais fiel ao governo. E a gente viu passando aí várias propostas apresentadas pelo governo federal que foram aprovadas pelo PSL. Ou seja, os deputados aí que foram ditos como dissidentes, na verdade, confirmaram aí que são, sim, base do governo. É isso que eu digo, como o PSL se confirmou esse ano como base, sim, como base do governo, brigas internas, sim, mas base do governo. Exato. 53 deputados, nenhum traidor, todos eles cumprindo a missão e a sua promessa no período de campanha, a sua responsabilidade, a palavra que foi empenhada com o povo, ou seja, ajudar o governo Bolsonaro. Isso não se discute. O centrão, né, o famoso os partidos de centro, esses sim, em determinadas pautas foram com o governo, em outras pautas não foram com o governo, mas eu quero aqui manifestar o meu respeito a esses partidos, que em algumas partes importantes eles realmente foram responsáveis com os votos. Isso nós não podemos negar. Uma delas é a questão da Previdência. Realmente houve uma responsabilidade muito grande, uma consciência em todos os partidos de centro, né, em querer aprovar, tanto é que a votação passou de 400 votos. Então temos que fazer esse registro, né, respeitoso a todos esses partidos. Agora, em determinadas pautas, aí eu acredito que o parlamento ruiu de vez. Foram contra a opinião pública, nós temos o projeto de lei, a lei de abuso de autoridade que foi aprovada, nós temos a questão da prisão em segunda instância que está tramitando com muita discussão, o projeto anticrime... Que foi retirado aí do pacote anticrime do Sérgio Moro. Exato, temos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi aprovado não na sua totalidade, 60% a 70%, mas esses 30% fazem falta realmente para o combate à corrupção e o combate à impunidade no país. Então, nesse ponto, é a minha opinião, que eu sou de direita, né? O parlamento falhou, alguns deputados realmente falharam porque deveria ter sido aprovado na sua totalidade, mas alguns entendem que haviam exageros no projeto, eu sinceramente não vi nenhum, né? E ficaram devendo, não para mim, mas ficaram devendo para a população, que realmente está de olho em cada voto do Congresso. E é sabido que algumas votações ocorreram de forma simbólica, o que não poderia, que realmente deveriam ter sido estampados os nomes de quem é contra e favor, tamanha a importância do assunto. E isso realmente o Congresso ficou devendo e a população, no seu tempo, vai cobrar. Coronel Tadeu, e agora? E as projeções para o próximo ano? O que de importante vem aí a reforma tributária, né? O governo deve apresentar a sua proposta também, junto com a que está tramitando no Congresso, as duas que estão tramitando no Congresso Nacional. O que de importante o senhor visualiza aí para 2020? 2020, quem sabe a reforma política seja o assunto principal do nosso parlamento. Existem 2 projetos tramitando, eles devem se juntar em algum momento, né? Há, entre aspas, aqui uma briga de vaidade entre Câmara e Senado, mas eu reputo que é uma briga saudável, porque ambas as casas disputam esse protagonismo da reforma tributária. Foi eu que fiz, foi ele que fez, né? Mas tudo isso de uma forma saudável. Eu só espero que ela tramite rápido, que a gente possa estar votando na Câmara Baixa ou na Câmara Alta da forma mais rápida possível, quem sabe ainda no primeiro semestre. O próprio presidente Rodrigo Maia divulgou que entre março e abril poderia estar votando a reforma tributária. Isso sim é importante para a economia brasileira, que é um enxugamento, né, um ajuntamento de impostos visando dar agilidade e principalmente o combate à sonegação. Aí ganha o país. Não importa se foi o Senado, se foi a Câmara. Eu não brigo por esse protagonismo, mas eu brigo que esse projeto esteja aprovado o quanto antes, porque inclusive é um desejo do empresariado, né? Tem empresas que por conta dessa diversidade de impostos, eles têm um custo altíssimo. Porque muita burocracia, né? Burocracia, e aí eles têm que formar equipes específicas para administrar cada estado, a tributação em cada estado. E aí
viram, vamos imaginar assim, 27 brigas, né, ou 26 brigas, né, porque cada estado tem um regime diferente. E isso dá uma dor de cabeça para administrar na questão do transporte, na questão da distribuição, no trânsito da safra de milho, da safra de soja, de diversos produtos que caminham por todos os estados. As empresas ficam verdadeiramente malucas para tentar entender o que cada estado quer. A unificação disso, que é o objetivo maior, vamos unificar e acabou. Aí realmente o empresário vai ter um pouco mais de paz dentro da sua contabilidade. Coronel Tadeu, a gente passou aí o ano de 2019, o desemprego realmente, foram criadas algumas vagas, mas o desemprego continua muito alto. Agora no final do ano, o governo apresentou aí o programa Verde e Amarelo. O que o senhor acha que falta aí para estimular a economia para que os empregos retornem? Vai acontecer naturalmente, né? No momento em que a economia está crescendo, estão abrindo postos de trabalho. Eu tive uma reunião recente, bem recente mesmo, né, com o setor aéreo. O setor aéreo está prevendo uma expansão de aproximadamente 10 mil empregos até 2022. É um número altíssimo, somente no setor de aviação. Só que se você olhar para trás e tentar pegar toda a cadeia produtiva que envolve a aviação, esses números aumentam mais ainda. A economia ela começou a girar, esse ano foi 1 milhão de empregos. Eu quero apostar com quem quiser que o ano que vem nós deveremos gerar no mínimo 1,5 milhão a 2 milhões. Mas se a economia realmente embalar e não tiver nada, alguma coisa de fora que interfira na nossa economia, um entrave internacional, é possível que nós ultrapassemos a casa de 2 milhões. Isso é uma projeção, por conta até do andamento da economia, que o crescimento está previsto já perto de 2% para o ano que vem, o que é um número extremamente maravilhoso, né, comparado com o que está acontecendo no mundo. Se isso acontecer, esse desemprego vai cair fatalmente, não tem como ele permanecer no patamar que está. Nós geramos 1 milhão de vagas esse ano, devemos ultrapassar 2 milhões no ano que vem, né? E para 2021, eu acredito que o desemprego deve estar na casa de 9 milhões de pessoas, alguma coisa em torno de 8% a 9% do total da massa trabalhadora do país. Coronel Tadeu, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Nosso tempo se esgotou. Eu espero realmente que as suas projeções positivas para 2020 se concretizem e um bom trabalho aí à frente do Congresso Nacional. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Esse foi o Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL de São Paulo, e o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!